Vamos lá. Olha, gente, um comerciante foi assassinado em uma reserva indígena aqui no Maracanaú. O homem dirigia um carro quando foi alvejado. Ricardo Lima foi ao local e tem os detalhes desse caso pra gente. Na tela. Policiais militares do 14º Batalhão ainda estão tentando entender o que de fato aconteceu. Um crime misterioso em um local que não dispõe de câmeras de vídeo monitoramento e nem de testemunhas. Essa é uma região tranquila, de pouquíssimo movimento e que, infelizmente, não tem indícios suficientes para apontar, pelo menos até o momento, a autoria desse crime de morte. O que a gente consegue apurar aqui no local, pela cena que foi encontrada pelos policiais militares, é que o condutor daquele veículo, modelo Gol, foi atingido na cabeça pela região lateral direita, muito provavelmente por alguém que estava em uma motocicleta, a emparelhou e efetuou os disparos. Chegou-se a cogitar, inclusive, a possibilidade do atirador estar no carro com a vítima, mas essa informação é pouco provável, visto que o carro ainda estava em movimento quando o condutor foi atingido. O homem é identificado, pelo menos até o momento, apenas pelo nome de Sérgio. Ele seria proprietário de uma das barracas instaladas aqui no balneário, que fica aqui do lado, e estava inclusive saindo de lá quando foi atingido pelos disparos nesse trecho dessa rua que dá acesso à comunidade. Como eu disse, a área é de pouco movimento, mas nesse momento há muita gente circulando por aqui por ocasião da volta para casa, né? Essa é a rua Manuel Pereira, tem muita gente querendo transitar de um lado para o outro, mas no momento em que o crime aconteceu, a situação aqui era de baixíssimo movimento e poucas pessoas sem entender o que de fato teria provocado esse assassinato. As motivações também são desconhecidas, embora essa área sofra, infelizmente, uma interferência do crime organizado, mas ainda não é possível fazer uma relação entre os casos. Essa daqui é uma reserva indígena que fica no município de Maracanaú, bastante conhecida, reserva Pitaguari, e foi nesse local bonito, atrativo, turístico, inclusive para muita gente, que esse crime de morte foi registrado. Por enquanto são essas as informações. Como eu disse, os policiais tentam entender o cenário, buscam pelas poucas informações possíveis de conseguir aqui no local e, infelizmente, o cenário é nebuloso do ponto de vista das informações que precisam ser colhidas nessa região para iniciar as buscas pelos suspeitos. As testemunhas que viram Sérgio antes de ser atacado pelos disparos disseram que ele passava por aqui e era seguido por uma motocicleta, mas ainda não tem-se as características da moto nem o que realmente provocou essa situação. A área permanece isolada, a Polícia Militar preserva a cena do crime com o objetivo de fazer com que a perícia possa ser realizada com tranquilidade, sem nenhum prejuízo para o trabalho científico e, infelizmente, essa é a situação que a gente encontra aqui nesse local. O som do veículo permanece ligado, o carro teve o trinco quebrado, desespero dos familiares para conseguir abrir a porta e socorrer a vítima, que foi levada a uma unidade de saúde aqui do município de Maracanaú por um irmão em um carro particular, na tentativa de salvá-lo, mas infelizmente ele não resistiu à gravidade dos tiros, a grande maioria concentrada na região da cabeça, que de forma fatal atingiu esse homem, identificado aqui no local apenas pelo nome de Sérgio. Seria proprietário de uma das barracas aqui da região, aqui é rodeado de barracas. Nós temos aqui essa lagoa de Santo Antônio do Pitaguari, que é um local bastante visitado, atrai muitos turistas e algumas barracas funcionam aqui para atender a essas pessoas, e o Sérgio era o proprietário de uma delas. Foi socorrido pelo irmão, que infelizmente não pôde fazer muito para salvá-lo. Quando ele chegou à unidade de saúde, foi constatado o óbito, o corpo permanece no hospital à espera da perícia forense e do rabecão. Agora, a polícia realiza buscas aqui na área, não somente o policiamento ostensivo geral, a força tática que atua nessa região de Maracanaú, como também equipes
do Batalhão de Choque, o Comando Tático Motorizado também está na área na tentativa de encontrar informações que possam levar aos autores desse assassinato. Ricardo Lima para o Cidade 190. Esse então mais um crime misterioso, né, que deverá ser muito bem investigado para que a polícia possa chegar aos executores, né, desse homem aí, desse cidadão que, se você observar o local, parece assim um local assim que os caras já escolheram para matar esse homem. O local não tinha vigilância, entendeu? Não tinha câmeras, né? O local deve ter monitorado o homem, mas ele saiu agora. Ele vai atrás e chegaram em determinado momento, em determinado lugar, e aí atiraram, né? Sem câmeras, sem nada, para não deixar rastro, né? Mas é evidente que a polícia vai trabalhar, conversar com a família, né? Ver se esse homem está sofrendo algum tipo de ameaça, já que ele era dono aí, proprietário de uma dessas barracas aí, nessa região do Santo Antônio, aí do Pitaguari. E o local tem que ser mais policiado, né? Esse local precisa de mais policiamento para poder diminuir as questões, porque nós recebemos, eu pelo menos ali na rádio já recebi também denúncias de violência, né, aí nessa região, tá? E é um lugar que é visitado por turistas, então deveria ser muito bem policiado, né? Mas infelizmente aconteceu esse fato com esse homem. Vamos esperar aí os trabalhos de investigações para saber quem foi essa dupla, quem foi o matador ou matadores que fizeram isso com esse cidadão aí, dono de uma barraca, um comerciante que foi morto ali dentro do carro, tá certo? E se você estiver sabendo de alguma coisa, você que viu ou tem alguma informação relevante, é só você acionar o 181, 181, que é o Disque Denúncia. Ou então o 190 mesmo, ligue que a polícia ali anota as informações, você não precisa se identificar. E aí a polícia vai fazer esse trabalho de investigação para descobrir quem matou esse comerciante aí nessa região do Pitaguari, no Maracanaú, ok?